Olá! Olá, família! Olá, aluno da Escola Municipal Dona Duca. Eu, Sônia Salomé, professora do Bom de Ler, estou aqui mais uma vez, essa semana, para trazer mais uma deliciosa história para vocês. A história da semana foi retirada do livro Contos do Brasil, do autor Câmara Cascudo. Essa história nos conta a história de Sopa de Pedras, do personagem Pedro Malazartes. E eu ouço essa história desde que eu era assim, pequenininha. Vovó contava que lá para as bandas do sertão, lá para as bandas do Arraiá dos Tucanos, ele, Pedro Malazartes, era um matuto, um homem da lida na roça, um homem rústico, esperto como ele só. Certo dia, ele entrou lá na bodega, na venda, como se chamavam uns tempos atrás. Chegando na venda, ele ouviu uns murmurinhos, barulhos de uma conversa. E ele percebeu que aqueles homens, que aquelas pessoas que estavam lá, falavam dela. Uma danada de uma velha que morava lá por aquelas bandas de lá. Uma suvina de uma velha. Suvina, pão duro. E eles estavam falando que ela era tão suvina que quando alguém ia na casa dela, ficava assim, contando os bagos de feijão que ia servir para cada pessoa. Pedro Malazartes, então, aproximou desses homens e fez a seguinte proposta. Olha, eu vou conseguir que essa velha me dê mantimentos para fazer uma grande sopa. E como não haveria de ser, todos caíram na gargalhada. Vê lá se aquele homem simples, matuto, rústico, ia conseguir tirar algum ingrediente daquela senhora, daquela suvina, daquela pão duro. Pois muito bem, ele apostou com os homens e foi. Tomou o rumo da casa daquela senhora. E estava cedo ainda do dia, o sol ainda estava lá para o meio do dia. E ele então, resolveu em fazer uma fogueira lá perto da porteira onde entrava para a casa dela. E lá ele tinha trazido também um caldeirão e uma colher para fazer a sopa. Ele então colocou dentro da panela uma pedra. E assim, quando ele começou a fazer tudo aquilo, ela estava de lá na cozinha dela, lá da janela, já estava espreitando, observando Pedro Malazartes. E ele percebeu que ela o observava. Ela então achou aquilo estranho, uma panela, uma pedra, resolveu ir até lá, ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ela perguntou para ele: Olha, o que é essa pedra aí nessa panela? O que você vai fazer? Ele então respondeu para ela que aquela pedra e aquela panela era para fazer uma deliciosa, uma suculenta sopa de pedras. Então ele fez, colocou a pedra, acendeu o fogo e lá estava, a pedra começou a ferver. E ele então falou com a mulher que era uma delícia a sopa de pedra. Só que a sopa ia ficar mais gostosa ainda, com uma cebola. Ele então perguntou para ela: será que a senhora assim, não tinha assim, uma cebola para me pôr aqui? Ela então respondeu: sim, eu tenho. Porque a danada era tão suvina que ela estava de olho na sopa para encher o bucho dela. Ela então foi lá e trouxe a cebola. Pedro Malazartes colocou a cebola dentro do caldeirão e começou a mexer. Ela então perguntou: ué, mas só com essa pedra e com essa cebola há de ficar bom? Ele respondeu para ela: olha, bom não há de ficar não, mas fica uma delícia sim. O melhor aqui era se tivesse cenouras e batatas. Pode deixar. Espera aí só um tiquinho. Eu vou lá em casa. Lá eu colhi da horta, estão fresquinhos, cenouras e batatas. E eu vou trazer. E assim ela foi e trouxe cenouras e batatas. Ele colocou dentro do caldeirão,
Ai, aquele caldo começou a ficar assim, ó, perfumoso que só, muito perfumoso. Parece que fica muito suculento. Ela então perguntou para ele: tá pronto? Não, não tá pronto não, mas está quase. Ela quis saber o que gasta para acabar de ficar pronto. A senhora sabe como é que é, né? Uma sopa assim, há de ter uma carne, né? Uma galinha. Ah, pois espera lá. Eu acabei ali, ó, de limpar uma galinha e vou trazer. E assim ela fez. Ela trouxe uma galinha e Pedro Malazartes colocou a galinha lá, dentro do caldeirão da sopa. Ah, mas o perfume daquela sopa invadiu ali todo aquele espaço. Assim que a sopa ficou pronta, Pedro Malazartes e a senhora, ó, se fartaram daquela sopa. Comeram todinho. No final, ela olhou a pedra dentro do caldeirão e perguntou: Uai, e essa pedra aí? Ele riu e falou com ela que aquela pedra seria lavada e seria usada para a próxima sopa. E assim, Pedro Malazartes, terminando ali de comer aquela sopa, ele foi lá no arraial, lá naquela venda, e foi pegar o dinheiro da aposta dele. E o Pedro Malazartes, dizem que até hoje a danada da velha ficou com raiva dele, porque ele foi mais esperto do que ela. E assim é a nossa história da semana. A atividade dessa semana é apenas o deleite, é ouvir essa história. Um beijo para vocês, até a próxima.